Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta segunda-feira, dia 13 de outubro. Eita, que nós iniciamos mais uma semana e eu desejo que a sua semana seja muito melhor do que a semana passada. Eu espero que a minha seja muito melhor do que a minha última semana, e faço votos que a sua também, de muita saúde, muita prosperidade e que aquilo que é da vontade de Deus realmente aconteça, se cumpra na sua vida. Amém? O evangelho de hoje, meus queridos, é de São Lucas, capítulo 29, evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. Como as multidões se aglomerassem, começou a dizer: essa geração é geração má, procura um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem será um sinal para esta geração. A rainha do sul se levantará no julgamento, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está algo mais do que Salomão. Os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento juntamente com esta geração e a condenarão, porque se converteram pela pregação de Jonas. E aqui está algo mais do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ao iniciarmos mais uma semana, nós vemos Jesus tentando colocar na cabeça daquele povo ali quem de fato era ele. O povo não entendia, não compreendia. O ser humano é complicado, né? O ser humano é bicho complicado. É igual nos dias de hoje, Deus pode aparecer na frente de alguns, o Senhor pode voltar, que tem alguns que não vão acreditar. Então, aquilo que Jesus estava realizando, seus feitos, seus milagres, suas curas, aquele povo nunca tinha visto ninguém fazendo isso, ninguém antes havia ressuscitado uma pessoa dos mortos. Aquilo tudo para eles era novo. E mesmo com tantos sinais evidentes, mesmo os profetas tendo anunciado, falado da vinda do Messias, de como seria, mesmo João Batista tendo pregado e preparado o povo para a chegada do Messias, quando ele chega e começa a colocar em prática o reino de Deus, e mesmo o povo vendo que nunca antes ninguém tinha feito aquilo que Jesus estava fazendo, não acreditam. Por que Jesus tem que usar o exemplo aqui de Jonas e dos ninivitas para dizer do feito grandioso que Jonas fez e da importância dele para os ninivitas, né? Mas Jesus é maior do que Jonas. E ele cita Salomão também, e a importância de Salomão, mas ele é maior do que Salomão. E mesmo ele falando, usando dessas palavras ou expressões, o povo não entendeu, não compreendia quem era Jesus. Sabe aquela passagem que diz que o ser humano muitas vezes só aprende a dar valor ao que tem quando perde? Que o ser humano só aprende a dar valor a uma pessoa que cuida, que ajuda, que ama, quando não tem mais essa pessoa para cuidar, para ajudar e para amar. Foi o que aquele povo vivenciou. Eles tinham Jesus ali diante deles que os amava, que fazia por eles. Jesus era incansável na sua missão. Tem uma passagem, inclusive, que os apóstolos retornam da missão, cansados, esgotados, na verdade. E Jesus diz para eles: vão e descansem. E enquanto eles vão descansar, Jesus vai atender o povo. Todos aqueles que chegavam até Jesus, ele acolhia e realizava aquilo que a pessoa estava necessitando. Então, ele realmente amava, um amor sincero, um amor puro. Jesus ofereceu à humanidade um amor que ser humano nenhum é capaz de oferecer pelo outro. E eles não reconheceram isso, só perceberam quando o Senhor não estava mais com eles.
E foi a fala, inclusive, do centurião, né, do soldado, quando Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasga, o templo fecha, e ele reconhece verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Então, muitos seres humanos vivem essa experiência de ter consigo, nas suas relações, pessoas que são de Deus, que transparecem Deus na sua vida, no seu jeito de ser, de falar, de se relacionar, mas não dão valor, não reconhecem. E aí, quando perdem esta pessoa, aí sim começa a sentir falta e passa a querer valorizar algo que não tem mais. Então Jesus diz para eles, sim, Jonas teve a sua importância, mas aqui está alguém que é maior do que Jonas. Sim, Salomão teve a sua importância, mas aqui está alguém que é maior do que Salomão. Mas mesmo assim, Jesus praticamente estava desenhando para eles, e eles não entenderam. Quando foram entender, a grande maioria, quando o Senhor morreu e ressuscitou, não estava mais ali no meio deles, amando-os como ele amava. Então, ao ouvirmos esta mensagem, que nós possamos observar a nossa vida, porque, meus queridos, Deus nos ama com um amor que na face da terra ninguém é capaz de nos oferecer. E todos os dias Ele procura mostrar para nós que Ele nos ama, que Ele está cuidando de nós, que Ele está no controle, né, para nós darmos a Ele a importância que precisamos dar, colocarmos a nossa vida diante dEle e permitir Ele nos amar. Todos os dias Deus faz isso conosco. Que os nossos olhos estejam abertos, os nossos ouvidos estejam abertos, a nossa mente, o nosso coração, para perceber isso e acolher e receber o amor que todos os dias Deus oferece para cada um de nós. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.